Olá, meu amigo. Se você está aí com a sua palavra, aberta na sua frente, a palavra de Deus, abra comigo em 1 Coríntios 13, versículo 1. Diz assim a santa palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retinta. Queridos, eu quero te chamar a atenção por algo que talvez você ainda não parou para pensar. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Que línguas são essas? Agora que nós estamos chegando num tempo de entendimento bom, o Senhor tem trazido entendimento para o seu povo. Você é cidadão do reino de Deus. E se você é cidadão, que você retornou ao antigo homem antes do pecado, e Adão e Eva conversavam até com os animais. Adão e Eva, ele tinha uma condição de falar em qualquer língua, porque ele era espiritual, um homem espiritual. E aqui você vê que o apóstolo Paulo disse que ele diz que ainda que fala é porque fala. Não é isso? Se você é inteligente, você sabe o que ele quer dizer. E ele é um homem que, dentro da área do apostólico, principalmente no ensinamento apostólico, no ensinamento do reino de Deus para os gentios, não tem outro. Ele é o cara, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo aqui que nós podemos falar dessas línguas. Você já é batizado pelo Espírito Santo? Você sabe que você tem direito de ser batizado pelo Espírito Santo? Se você já é batizado pelo Espírito Santo, sabe de uma coisa: você pode falar na língua de um país que você esteja, você pode falar na língua dos anjos. Basta você começar a buscar essas coisas, porque às vezes nós temos muita força para buscar, jejuar por dinheiro, por aluguel, por trabalho, outras coisas mais, mas às vezes nós não jejuamos, não oramos, não insistimos para ter essas maravilhas. Você é um cidadão do reino, e como cidadão do reino de Deus, muitas coisas foi te entregue novamente. Por exemplo, em Marcos 16,14 diz que se coisas mortíferas, beber, se um animal mordido, uma cobra te morder, não vai te falar. Por quê? É porque você agora é um cidadão do reino. Lá no Éden, Adão não tinha problema com veneno, Adão não tinha problema com serpente, Adão não tinha problema em conversar com os animais, Adão não tinha problema em conversar até mesmo com a natureza. Ele era espiritual. Aí você para pensar, que coisa linda, hoje você tem o direito, novamente, de ter esta comunhão com a natureza. Você vê que Jesus falou para o vento e o vento parou. Você vê que Jesus ficou chateado com aquela árvore que não tinha fruto, e falou para ela morrer, e ela morreu, ela escutou. Então você vê que o homem espiritual é diferente, e hoje nós não somos mais carnais, hoje nós somos espirituais, porque nós fomos enxertados em Cristo. Então você hoje é um homem, é uma mulher espiritual. Então nós precisamos crescer no mundo espiritual. Você precisa entender isso aqui. Você pode falar em línguas de outro país ou na língua dos anjos. Sabe, isso é muito lindo. Sabe, que você possa me ligar ou me mandar um e-mail para ap.valtermariano@hotmail, Walter com W, e eu vou ficar feliz de saber que você buscou e encontrou essa bênção da parte do reino de Deus. Por isso você tem o direito, porque hoje você voltou ao paraíso. Hoje o seu espírito anda na luz, já foi tirado do império das trevas, já foi colocado no reino da luz. Hoje é maravilhoso, porque você pode falar a língua dos anjos, pode falar a língua de outras nações. Hoje você pode interpretar línguas de outras nações, você pode interpretar línguas de anjos. Hoje você pode, de repente, não tentando a Deus, mas se você for mordido por uma serpente, como o apóstolo Paulo na ilha de Malta, que foi mordido pelaquela víbora e não morreu, nem aconteceu nada. Então essas coisas é para nós, querido. Essas coisas é para você, para mim e para todos que estão dentro do reino de Deus. Não numa religião, mas no reino de Deus. Porque o reino de Deus é a restituição de tudo o que perdemos no paraíso. Amém? Então seja abençoado, tá? Eu sou o apóstolo Walter, estou aqui na Aurélio Valpombo 352, em Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Eu aguardo um e-mail seu. Querido, para pensar como é gostoso. Não é muito melhor do que jejuar por dinheiro, não é muito melhor do que jejuar por outras coisas,
bens materiais, você falar na língua dos anjos, você falar na língua das nações, você falar até mesmo com animais, conforme Adão e Eva fez, você não ser atingido por um veneno, não é coisa maravilhosa? Eu creio que é. Então que você possa, sabe, não apenas buscar coisas materiais, mas busque as coisas espirituais, sabe, busque o reino de Deus é tomado por esforço. Que esforço é esse? Jejue, ore, busque, insista com o Senhor, Pai, eu quero tudo isso. E Deus vai te dar, querido. Ele disse, olha, se vocês que são maus não sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, né? Ele disse, ainda que, tem uma passagem que diz, né, ainda que você tente, né, que alguma pessoa possa não querer o filho, ele quer o filho, né? Ainda que a mãe não queira o filho, mas então que você possa receber do Senhor, sabe, bênçãos celestiais, que você possa adquirir do Senhor essas maravilhas, sabe, são coisas para esse tempo, querido, que ninguém antigamente sabia disso. Eu tenho 35 anos que eu sirvo o Evangelho, antigamente ninguém conhecia isso, mas hoje a nossa mente está abrindo, nós estamos chegando a limites muito maravilhosos. Quem sabe daqui uns dias eu vou saber de pessoas que, como alguns homens que eu já soube que tem livros que já foi até teleportado como Filipe. Você crê nisso? Eu creio. Existe na palavra de Deus também. Se você quiser, eu te mando um estudo, que nós temos o direito a ter muitos anos de vida. Se você olhar no capítulo 3 de Provérbios, versículo 2, 16, se você olhar lá em Zacarias, capítulo 8, se você olhar em Isaías, capítulo 65, você vai ver que no reino de Deus nós temos direito a viver muito. Tem muito povo de Deus vivendo pouco. Temos que reclamar isso com o papai, hein? Ele disse que o testamento, né? É só chegar diante do juiz, o testamento, e dizer, olha, pleita a minha causa. Que o Senhor Jesus deixou um testamento para mim, dizendo que eu posso viver muito. Faz isso, querido. Deus te abençoe, tá? Eu fico feliz de falar contigo. Escuta o que eu falei, preste atenção, faça uma análise, vê se não tem razão. Deus te abençoe.